olá, nós somos o grupo Portos, alunos da disciplina de Lógica e Matemática da Escola Politécnica de Pernambuco, do professor Dr. Rubem Carlo Benanti. O Mundo Umpus, né, que é o problema proposto para nós, é um jogo de computador, né, um jogo inteligente. Ele é uma caça ao Umpus. O Umpus é um monstrinho que tem, né, no jogo. Ele foi proposto em 1972 por Gregory. O Mundo Umpus é um excelente ambiente de testes assim, para agentes inteligentes. Então, ele tem os testes de percepção e ação de um agente inteligente. Na nossa versão do Umpus, que a gente vai apresentar aqui, nós chamamos o jogador, né, do jogo como agente, né? Vai ser nosso agente, vai ser o jogador. Ele vai iniciar na primeira casa, que é a casa 11. Ele vai se mover por cavernas que são conectadas, né? São casinhas do nosso mapa. Nosso mapa usado vai ser o mapa 4x4. E ele vai se mover por essas casas do mapa com o objetivo de caçar o Umpus, né? Ele tem o objetivo de caçar o Umpus e matá-lo, pegar o ouro e voltar para a casa inicial com o ouro. Dessa forma, ele consegue vencer ali o problema do mundo do Umpus. Para alcançar esse objetivo, o agente ele dispõe de uma flecha. Então, ele tem uma única flecha que ele vai usar para matar o Umpus assim que ele suspeitar em que casa o Umpus está. Né? Lembrando que o nosso mapa aqui usado, o Umpus ele não se movimenta. E então o nosso agente ele vai ter também outros obstáculos no seu caminho, né, que vai ser detalhado mais à frente. E ao percebê-los ele vai produzir ações. Então ele tem essas ações e percepções bem definidas. A gente tem de início o init agent, né, que é um predicado que define os conceitos iniciais do agente. Então ele vai definir para onde o agente vai olhar inicialmente, em que casa ele vai iniciar o jogo. Então, que a gente já citou que é a casa 11, que ele inicia o jogo naquela casa e ele inicia olhando para uma certa direção. Então, essa init agent, ele vai definir alguns dessas configurações do agente, né, configurações iniciais. E aí, esse init agent, ele é responsável por definir as percepções, né, ele vai ter essas percepções configuradas aí, e ele transforma essas percepções, né, em variáveis. Então, nós vamos usar variáveis, que são definidas aí como percepções, vai trabalhar essas variáveis dentro do jogo, fazendo todas as ações relacionadas às percepções. A lista dynamic em nosso código serve como propósito de guardar as informações a respeito do mapa e dos sentidos do nosso agente. Essas tendo influência direta na funcionalidade e eficiência do mesmo. Os integrantes dessa lista sendo as casas visitadas em seu trajeto pelo mapa, os seus objetivos, a sua rotação, as casas seguras descobertas e sua localização atual. Há também o caso dele sentir a brisa dos buracos e o cheiro do Umpus. Por ser uma lista dynamic, essas diversas informações e dados são atualizadas e usadas durante toda a trajetória do agente. No momento que essa lista possibilita que tudo possa ser alterado em tempo real, ela se torna uma das partes mais importantes, se não a mais importante do nosso projeto. Agora eu vou falar da parte do Rule Agent. O Rule Agent, ele tem como objetivo definir as ações do agente através das suas percepções. Além disso, ele também serve como debug. Ou seja, o que é o debug? O debug, ele ajuda a encontrar possíveis erros lógicos e de digitação dentro do código. E além dessas duas tarefas que ele faz, ele também imprime vários dados importantes que o agente dá e cada passo a passo do agente. Ele ajuda a imprimir esses dados. Bom, agora vamos conhecer um pouquinho do mapa. Como o Cássio havia comentado, o mapa que a gente trabalhou foi um mapa fixo, 4x4, onde na casa 11 é onde a gente vai começar, que é o ponto inicial dele. A gente tem também os buracos, que ficam na casa 13, 33 e 44, como vocês estão vendo aí. O Umpus está na casa 13, o ouro ali do lado na casa 23, e as percepções, no caso aí de brisa e de fedor, que no nosso caso, no nosso código foi cheiro, estão nas casas que vocês estão vendo. No próximo slide,
a gente vai ver um pouquinho sobre as percepções em geral que a gente colocou, que no caso são essas 5 aí. A primeira é que é a de cheiro. Então, toda vez que o agente tiver em alguma casa que for adjacente à casa que o UMPO está, ele vai ter a percepção de cheiro. A segunda, a percepção de brisa, que é que o agente vai sentir em todas as casas que ele tiver adjacente ao buraco. O grito, ele vai ter essa percepção quando atirar a flecha e o UMP morrer. Então ele vai ter a percepção de grito. A parede, ele vai ter essa percepção quando tiver alguma extremidade do mapa. E por último, a percepção de brilho, que é que ele vai sentir quando chegar na casa do ouro. 3 observações. A primeira é que para cada percepção dessa, a gente vai ter uma ação, que vai ser explicado mais na frente. A segunda é que se em alguma casa tiver mais de uma percepção, ele irá sentir de acordo com a ordem que está aí, como vocês estão vendo. Primeiro o grito, depois o ouro, a brisa, o cheiro, a parede. E esse último, que não foi falado aí dentro das percepções, é o seguinte, que é a terceira observação. Caso não sinta nenhuma dessas percepções acima, ele só irá andar. Então, se ele não sentir nem o grito, nem o ouro, que no caso é o brilho, a brisa, o cheiro, e nem a parede, ele vai andar. No nosso projeto, com essa versão 1.0 do Mundo Umpos, nós baseamos nosso código de uma maneira a fim de otimizar toda essa questão de percepção e ação que a gente comentou. Para isso, a gente colocou um certo objetivo, que vai justamente nos auxiliar na questão do código e toda a sua lógica. Isso vai ajudar muito a gente a saber qual ação deve ser tomada quando for estabelecido esse objetivo em específico. Com isso, como pode ver no slide apresentado, o objetivo do agente será matar o UMPS, explorar ou sair, um desses três. O objetivo será explorar, como pode ver do lado direito da tela, quando essas condições forem apresentadas e retornarem verdadeiro. Desse modo, se o agente não estiver com nenhum ouro, se o UMPS estiver vivo e se o agente tiver flechas, seu objetivo será explorar. Por outro lado, o objetivo do agente será matar o UMPS, se já tiver o ouro. Ainda temos a opção de se o UMPS estiver morto ou vivo, se a quantidade de flechas for 0, e se o agente estiver com o seu ouro, o objetivo agora será sair. Obtendo esses objetivos estabelecidos, nós podemos ver quais ações serão tomadas em seguida. Na primeira ação de objetivo explorar, que está do lado direito da tela, se o agente sentir o ouro, ele vai pegar e o seu objetivo vai mudar. Agora vai ser matar o UMPS. Na segunda ação, se sentir que bateu na parede, será uma trombada. Ele chamará o predicado onde ir, que também vai ser explicado posteriormente. Todas essas ações, elas terão uma mesma lógica de procedimento. Será justamente um objetivo estabelecido com a percepção e, portanto, haverá uma ação estabelecida para cada tipo que nós colocamos no código. Já quando o objetivo do agente é matar o UMPS, aí vocês veem no canto inferior esquerdo, o agente executará a ação de pegar o ouro. Mas quando ele sentir o brilho, ele saberá que o ouro está ali, então ele vai usar o grab, que é pegar o ouro. Porém, se a ação for cheiro, brisa, parede ou andar, o predicado mira UMPS, que nós também vamos falar sobre ele, vai ser chamado e vai ser executado. Por fim, sendo o seu objetivo matar o UMPS e a sua percepção agora grito, isso significa que o UMPS foi morto. E, portanto, o objetivo será agora de saída. Esse último objetivo tem ações simples. Quando perceber a percepção do ouro, ou seja, que está brilhando, o ouro está na sua casa, como eu já falei, o agente captura o ouro. Já caso sinta percepções de brisa ou de andar, irá chamar o predicado sai, que fará com que ele ande pelo mapa até chegar na sua casa de início, que é a casa 1, né? Que já foi falado anteriormente, e ele sairá da caverna escalando, usando o comando climb. Vou explicar um pouco da parte de movimentação criada para o deslocamento do agente. Os movimentos básicos criados para o agente são basicamente o go forward, que faz o agente seguir em frente, o turn left, que faz virar à esquerda, o turn right, que faz virar para a direita, o grab, que pega o ouro, o shoot, que atira no UMPS,
e o climb, que escala para sair da caverna. Nessas movimentações estão inseridas funções que produzem os movimentos que serão necessários para cada objetivo. Essas funções alteram os fatos dinâmicos, já abordados por Bruno anteriormente, para serem adicionados à lista de cada casa segura, casa visitada e localização do agente, atualizando essas coordenadas para futuros deslocamentos seguros. Por exemplo, no código GoForward, à esquerda, se localiza a atual coordenada quando for 90 graus. Ela vai sempre fazer as mesmas coisas. Ela verifica a casa que ele está e reseta, com o auxílio do retract, as coordenadas para que a próxima casa que ele for se torne a sua casa atual, além de adicionar a coordenada que ele está na lista de casas visitadas, que vai ser printada quando o código for rodado. Bom, o predicado aonde ir, o mira-umpos e o teste giro foram criados para fazer a parte inteligente do agente. No caso, inicialmente, como foi visto com Christopher, quando você executar a ação de apenas andar, ele vai querer mirar aonde ele deve ir. Entrando nessa função aqui, um exemplo dela apenas seria na casa inicial, por exemplo, que a orientação dele é 0. No círculo trigonométrico ele estaria virado para a direita. Consequentemente, nós fizemos um predicado que testa exatamente com a casa que ele está e a casa que ele está apontando, que ele deve ir, que seria uma casa considerada uma casa segura. Como a gente usou o movimento, já tinha as casas seguras que a gente poderia andar. No teste de giro, é feito para poder descobrir se ele está querendo andar para um lugar com ângulo de 0, 90, 180 ou 270. Assim ele poderá fazer turn left, turn right ou o próprio movimento de go forward, para poder avançar. Já o mira-umpos é feito para a parte intermediária, quando ele tem que matar o umpos. Nessa parte ele não precisa necessariamente andar até o umpos. Ele só tem que ficar numa casa que seja vertical ou horizontal ao umpos, apontar para ele e atirar a flecha. Então, ao invés de ele fazer um go forward quando tiver igual o ângulo, ele apenas fará um tiro. O predicado sai. A partir de que sentir a percepção do grito, que seria do umpus morto, o objetivo dele será setado novo para sair. Ele saindo irá chamar a função sai, assim executando de cima para baixo como deve ser feito. Se ele estiver na casa 1, ele já vai sempre dar climb, que seria o escalar. Do contrário, ele irá sempre para virar a angulação dele para a esquerda, e na esquerda ele deverá andar, que é 180 graus, e ele andará o máximo para a esquerda. Após isso apontará para baixo, que seria o 270 graus, e andará até finalmente chegar na casa inicial de climb. Assim, o agente irá rodar todo o mapa que foi designado para a gente. Iniciando indo para a casa de percepção de brisa, adicionando essas casas como possíveis buracos. Ele, então, com a percepção de brisa, ele vai dar 2 giros e voltar. Com a percepção de nada, ele vai querer apontar para uma casa que ele conhece como segura, que seria a casa segura, que ele já conhece, menos as casas visitadas. E foi por isso que criamos essa lista com eles, os fatos dinâmicos. Ele indo para essa casa, ele vai sentir o cheiro do umpus. E nessa parte ele vai adicionar essas casas adjacentes, tirando a que ele já veio, as casas de possível umpus. Só que não pode ter um umpus e um buraco na mesma casa. Consequentemente, se tiver uma intersecção entre os dois, seria uma casa segura. Foi criado um segurança 2 para poder fazer essa limpeza sempre e adicionar em casas seguras. Ele chegando na casa segura aqui, ele vai ter de novo 2 opções de ida que são seguras. Consequentemente, faremos ele ir para frente, vai sentir uma brisa. Agora ele sabe que aqui tem um buraco, mas não sabe se esse e esse vão ter ou não um buraco. Consequentemente, ele dá 2 voltas, ele dá 2 giros e volta. E aqui nessa casa inicial, como a gente já viu antes que tiver o andar dele em 0, ele irá apontar para a única casa que ele sabe que ainda é segura e ele pode andar. Chegando nessa casa, ele vai sentir o ouro.
que foi a primeira percepção que irá pegar. Ele dará um grab, pegará o ouro, fazendo com que finalmente o objetivo dele mude para matar o Umpus. No objetivo matar Umpus, ele precisa fazer apenas uma coisa: puxar o mira Umpus para poder apontar para ele. Então a sua direção irá virar para a casa onde você sabe que está o Umpus, que seriam exatamente as casas que você sabe onde possivelmente está o Umpus, menos as casas já visitadas. Ele irá dar o shoot e receberá a percepção de grito, falando da morte do Umpus. Percebendo a morte do Umpus, ele mudará agora finalmente para flecha igual a 0, Umpus morto e ouro mais do que 0. Consequentemente, ele começará agora a andar para a esquerda e para baixo até dar um climb de saída.